Tá bom. E aí, pessoal, voltamos aqui então nesse nosso bate-papo aqui, Chico Buarque, ditadura militar, atualidades. E aqui agora em 67, o Chico Buarque, então, ele está lançando o seu segundo álbum, tá? Tá ali escrito volume 2, tá? A capa, depois de uma capa muito legal, agora uma capa um tanto sem graça, né? Mas enfim, tá aqui. E é legal também de ver que nesse segundo álbum aqui do Chico, ele vai ter uma música chamada Ano Novo, que depois vai vir a ser censurada, tá? Então ele já está sentindo de novo o martelinho, né, da censura agora no seu segundo álbum. E aqui a gente tem um fator importante, 67, que vai ser aquele grande festival, que talvez seja o festival que mais ficou marcado na história da música popular brasileira, que é o Festival de 67. Mais de 10 mil músicas inscritas, a maioria disparada, assim, de músicas engajadas. Até o público que estava ali, uma linha muito dura, assim, o público queria aquela questão, assim, que o intelectual da época tinha que se converter, de certo modo, a uma militância. Não era hora de cantar coisas alienadas, por exemplo, ou coisas que não tinham a ver com relação ao Brasil. Tanto é verdade que a Hebe Camargo foi vaiada nesse festival. O próprio Sérgio Ricardo, que sempre foi um autor também engajado, né? Teve problemas com arranjo de música, pegou pilha com o público, quebrou o violão, arremessou contra a plateia. Enfim, mas esse festival aí, ele vai ser aquele evento fundador da Tropicália também, é bom entender, nesse terceiro festival de música da Rede Record. E ele teve 95% de audiência, final de Copa do Mundo, todo mundo parado vendo, aquela grande visibilidade. Quinto lugar, só para ter uma ideia, foi o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos, ele, nesse sentido, ele é uma pessoa que sabe se portar, porque mesmo que ele tenha começado lá com um álbum de bossa nova, depois ele migra para uma jovem guarda, só que quando ele entra para festival, ele sabe que não dá para cantar Jovem Guarda, Splish Splash, né? Não dá para cantar Meu Carro é Vermelho, Não Uso Espelho para Me Pentear, que era aquela geração da Jovem Guarda, do Iê, 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 da Bitomania, que falava sobre cinema, carrões, cabeludos, jaquetas de couro, cinema, beijos, paquera. Ali dentro não era para isso. Então ele vai lá e canta uma música chamada Maria Carnaval e Cinzas, uma música com denúncia social, problemas. Ele tira quinto lugar. Quarto lugar e segundo lugar são importantes, que são aqueles eventos fundadores da Tropicália, porque o quarto lugar é Alegria, Alegria, que era até uma frase típica do Wilson Simonal, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e Domingo no Parque, do Gilberto Gil, que tira segundo lugar. Só que acontece, eles trazem para dentro do palco do festival bandas de rock. Então, pela primeira vez, vamos ter instrumentos do rock, não aqueles instrumentos que a música chamava de música popular brasileira. Então vai ter ali o Gilberto Gil chama os Mutantes, o Caetano Veloso chama o Beach Boys, né, uma banda de rock argentina, e eles vão ali e trazem novidades. E é o evento fundador, basicamente, da Tropicália, que depois vai se dar muito forte em 68 e é basicamente exterminada pelo AI-5 depois, né? Mas aí o primeiro lugar fica com Edu Lobo, Ponteio, mas aí está o Chico Buarque. O Chico Buarque está ali em 67, também, mais uma vez, emplacando ali, né, a roda viva com terceiro lugar. Ele está junto do MPB4, ele tinha muitas vezes o MPB4, o Toquinho que acompanhava ele, então ele está ali faturando também o terceiro lugar. Então ele está sempre aí na visibilidade, isso que é importante, porque essa galera toda aí, Geraldo Vandré, Caetano, Gil, Elis, Chico, eles vão ter basicamente essa manha, né, de compor para festival, para aquela fórmula ali chamada festival, que era uma música mais engajada, uma música com uma letra muito forte. Isso aí a gente sabe depois, né? Por exemplo, a gente chega em 68 lá, para não dizer que não falei de Flores, no FIC com o Geraldo Vandré. Então, o Chico Buarque, então, né, em 67, ele está ali, tá? Com o seu segundo álbum, e depois também ele manda uma música no FIC da Globo lá, para aquela dupla, a Sinara e a Cibele cantarem, que é a música Carolina. Então ele também está fazendo ali, né, concorrendo com as músicas dele. Ele é um compositor que as pessoas estão pedindo ali músicas. Ah, Chico, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Tanto é verdade que a Nara Leão pediu para ele uma música, até tem uma curiosidade, que é quase uma besteirinha da época, né? Mas a Nara Leão tinha pedido para ele uma música e ele fez com açúcar e com afeto. E quem fala é um eu lírico feminino. E aí o que ele fez?
insistia ainda em colocar no disco Com Açúcar e Com Afeto, que eu não poderia cantar por motivos óbvios. Ele tinha aquela coisa assim inocente ainda, né, de que eu sou homem, eu não posso cantar como um eu lírico feminino. E a gente sabe que a Elis Regina pegava, a Elis Regina ela nunca compôs nada, ela pegava a música dos outros e cantava como se fosse eu lírico masculino, não tinha problema nenhum. Pois o próprio Chico Buarque diz, isso é besteira, né, mas na época aquela coisa toda, então ele convidou lá a Jane para cantar e tudo mais. Mas 67 deu o que falar realmente, né, porque em 67 também, eu quero falar um pouquinho só rapidamente aqui, de uma passeata, parece uma coisa assim bem bizarra, né? Mas houve uma passeata contra a guitarra em São Paulo, na verdade uma passeata contra a invasão da música estrangeira no Brasil, contra essa onda do iê, 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 essa onda do Erasmo, do Roberto, da Vanderleia, e foi liderado pelo grupo aquele da Elis Regina, porque o fino da bossa começa a perder no Ibope para a Jovem Guarda, a Jovem Guarda dispara, e a gente entende até a geração querendo, né, essa música mais agitada, dançante, guitarras, e aí eles estavam na mesma emissora, né, o programa, o Fino da Bossa era na Record, quartas-feiras, e o Jovem Guarda era domingo, então não eram concorrentes de horário e nem concorrentes de outras emissoras. E aí o Ibope do Fino da Bossa despenca, a Record quer fazer uma reformulação, traz mais gente para apresentar, para fazer rodízio, e eles resolvem fazer um barulho que se chama essa passeata contra a guitarra. E aí vai gerar, inclusive, na revista do Cruzeiro, um manifesto da Jovem Guarda, dizendo que eles não tratam de músicas políticas, o negócio dele é fazer um mundo otimista, de felicidade, beijos, carinhos e tudo mais, né? Então, dentro daquela ideia, né, que dentro ali tem uma galera que está indo para um caminho, que é o caminho do pão e circo, como o Serginho fala ali, né? Enfim, aquela questão mais da sociedade de consumo, e uma galera que está ali dentro daquela música mais engajada. Tem também a Tropicália que surge com uma música engajada, mas também com mais metáforas, não tão direta como era essa música de protesto. E a Bossa Nova também, né? Então, 67, Newton. 67 aí. Então, é bem interessante, né, a gente perceber pela música e pela demanda das torcidas, das pessoas por músicas engajadas, né, por músicas de protesto, né, pelas pessoas que desejavam isso, porque, né, o que está acontecendo? A ditadura está avançando, né, a repressão está avançando, a censura está avançando, e as pessoas que talvez em 64 tivessem apoiado o golpe, ou que achavam, né, que o golpe seria, né, um momento aí que levasse o Brasil a um desenvolvimento econômico, cultural e tal, começaram a se dar conta, né, que estavam vivendo uma ditadura que, logicamente, aqueles que a organizavam, a presidiam, aqueles que comandavam, logicamente, não diziam isso, né? Mas que era, né? E tentavam transparecer, né? Um regime democrático, né? E tal, mas as pessoas, eu digo assim, aquelas que não estavam talvez engajadas politicamente, né? Que talvez ali em 64, 65 ainda estavam querendo saber o que estava acontecendo, agora em 67 estão se dando conta, né? Do que está acontecendo, e talvez aí um dos fatores que leve a essa cobrança, né? A essa demanda por músicas, por peças de teatro, né, nos meios culturais e outros meios, por questões engajadas politicamente. Em 67, então, a gente tem aí o início do governo Costa e Silva, que vai ser o início o início dos anos de chumbo, né? Os anos de chumbo, em geral, se classifica no governo do Médici, né? Mas é o início de um governo mais autoritário ainda, mais repressivo ainda, que o Castelo Branco também era, né? Às vezes se relativiza, até 68, até o AI-5 não era bem uma ditadura era sim, né? Mas com o Costa e Silva e com o Médici, essa ditadura era mais violenta ainda, mais sanguinária ainda. No governo Costa e Silva, então, em 67, a gente tem aí a nova Constituição, que é a Constituição que vai regir a ditadura militar, que é a Constituição de 67, que em 69 vai ter algumas alterações, que mostra aí, né, o desejo, a vontade. Dentro dessa Constituição, o desejo e a vontade dos militares e dos civis que organizaram, que deram o golpe, a Lei de Segurança Nacional,
essa lei ela falava em repressão à guerra psicológica adversa e repressão à guerra revolucionária ou subversiva. Ou seja, estão apontando, né, que agora se institucionaliza, né, uma lei para reprimir de fato, assim, usar os órgãos, criar órgãos de repressão contra aqueles que são supostos inimigos do Brasil. Eles não diziam inimigos da ditadura, diziam inimigos do Brasil, inimigos da ordem e da moral, né? Aliás, na questão da censura, é importante também ressaltar que os censores, eles se orgulhavam da censura moral, mas eles não admitiam muito que a censura era política. Então, muitos diziam, não, eu censurei pelas questões morais do Brasil, né? Eu sou um cidadão de bem e tal, mas pouco admitiam que era por uma questão política. Então, a ditadura vai, em 67, avançando com a Constituição, com a Lei de Segurança Nacional, é ainda criado o Mobral, que o governo do Costa e Silva cria com a intenção de melhorar os índices, né, de alfabetização do Brasil, que eram bem precários, e isso já é herança de outros governos também, mas acabam com as iniciativas que vinham sendo feitas do início da década de 60, inclusive do Paulo Freire, né, que foi preso. Ele foi preso pelo sistema que ele criou, né, de alfabetização de adultos, principalmente, e na prisão ainda dizem para o Paulo Freire, quem sabe tu ensina aqui os guardas, tem muita gente aqui que é analfabeto, ele, olha, eu fui preso exatamente por isso. Né? Então, a ditadura vai criando também mecanismos para melhorar os índices do Brasil, né, de escolaridade, alfabetização, e cria também em 67 a FUNAI, né, para ter uma política em relação aos indígenas que, para a ditadura, foi uma política também de extermínio e de repressão. Infelizmente, né, as sociedades indígenas sofreram também com isso. Então, em 67, a ditadura formalizada aí na Constituição e na Lei de Segurança Nacional. É interessante como a população acaba sendo dividida, né, e demonstra essa certa divisão em relação àqueles que consumiam, né, aquela música mais ligada ao entretenimento, que na verdade é aquela geração ali, aquele grupo do Roberto Carlos, e um grupo mais engajado, né, diante daquela música do Caetano, do Chico, que na verdade são pessoas muito mais conscientes, né, e atentas em relação à situação pela qual o país passava, né? Então há uma certa divisão em relação a esse consumo, né? E a gente vê muito bem detalhado, inclusive nós vemos uma geração hoje, né, demonstrada através destas pessoas, né, do entretenimento. Né? Aí chegamos em 68, né? Em 68 acontece muita coisa mesmo, né? Primeiro que a peça aquela do Chico Buarque, Roda Viva, dá problema. Isso que era uma peça sobre show business, né? Sobre os bastidores e tudo mais. Os atores são espancados, dá problema. Então já tem essa complicação toda. Tem a Bienal do Samba, o Chico Buarque tira segundo lugar com uma música chamada Bom Tempo. Vai ter depois, o Newton vai falar da passeata dos 100 mil, que o Chico Buarque estava presente. Ele não estava presente lá na passeata contra a guitarra, tá? Mas essa dos 100 mil ele estava. Tem o FIC, o terceiro FIC, em que a música Sabiá, do Tom Jobim e do Chico Buarque, né, cantada pela Sinara e Sibeli, tira primeiro lugar, mas aquela música que... E aí o Serginho falou bem nesse sentido, né? A música, para não dizer que não falei de Flores, do Geraldo Vandré, com 2 acordes, mas com uma potência de letra. Quando é anunciada, por exemplo, Sabiá, em primeiro lugar, aquela vaia que corre no Maracanãzinho lá, porque a galera queria exatamente, né, a letra, para não dizer que não falei de Flores. O Geraldo Vandré, extremamente educado, né? Ele diz que vaiando o Chico, vaiando o Tom Jobim, vai a música popular brasileira, enfim, né? Mas ali a gente já tem uma boa medida do que era esse engajamento desse público que ia para o festival.
Esse público aí que queria a canção com letra engajada, queria essa conversão desse intelectual aí, a militância, ou seja, ali o palco é para, né, para mostrar atitude, letra que representasse bem o Brasil e que fosse, de certo modo, né, engajada, essa era a verdade, né, essa música mais política aqui, né. Bom, em 68, o Chico lança este álbum aqui, que é o volume 3. Vocês viram que até agora ele não deu um nome para o álbum, né? É Chico Buarque volume 1, volume 2, volume 3, ele vai assim até o volume 4. Construção é o primeiro álbum que ele coloca um nome. Então isso aí também é interessante de ver, né? Aqui está o Chico Buarque, ainda a carinha bem novinha ainda, né? O menino de olhos azuis aqui. Então, 68, e o que eu ia falar? Ele vai para o 4º Festival de Música da Rede Record, ele vai tirar 6º lugar, não é uma grande premiação, assim, né? Mas ele está lá em 6º lugar, mas a gente nota a trajetória dele, assim, sempre ligada muito a festivais, como cantor e como compositor. Mesmo que ele não esteja cantando ali, está colocando as músicas para o pessoal, né? Muita gente vem ali pedir música para ele, porque ele foi sempre será um grande letrista, né? Pegou a manha, as pessoas têm essa manha, né? Enfim, de fazer grandes composições. E aí, no finalzinho, a gente sabe, né, Nilton? Agora é a parte terrível, né? Exatamente, 68 foi um ano bem fatídico, né, para a história do Brasil, para a história do mundo, né, de maneira geral. A gente tem muitos fatos aí acontecendo em 68, e o ano do Brasil, politicamente, ele termina, né, em dezembro, numa sexta-feira 13 de 68, com o AI-5, né? Mas antes da gente falar do AI-5, então, vamos voltar um pouquinho ali, é o governo Costa e Silva, né, ele segue. O que acontece, então? O ano começa assim com uma reorganização da resistência à ditadura. Então, o movimento estudantil, as greves de trabalhadores, que começam a ressurgir, que começam a se reorganizar para enfrentar a ditadura, para enfrentar, né, o regime ali todo. E o que ocorre? Numa dessas manifestações, um estudante chamado Edson Luiz vai ser assassinado pela polícia, pela repressão. Ele era um estudante secundarista, não era nem um estudante universitário, ele era secundarista, estava manifestando por uma melhoria do restaurante que os estudantes de baixa renda utilizavam, e foi morto, foi assassinado pela repressão. E num protesto contra esse assassinato do Edson Luiz, ocorreu mais um banho de sangue, chamada Sexta-feira Sangrenta, onde os manifestantes foram recebidos aí a bala pela polícia, né, pelas forças de repressão. E aí, logo depois disso, então, ocorre a passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil, na qual o Chico e outros artistas, né, participaram, foi a primeira grande manifestação, a primeira grande passeata contra a ditadura, com cartazes, com faixas, abaixo a ditadura, o povo no poder, né? Então, uma manifestação enorme, né, que mostrava a insatisfação das pessoas, e isso eu digo de vários setores da sociedade, então estudantes, trabalhadores, né, várias classes, né, aí descontentes com os rumos que vinha tomando a ditadura, com a repressão, né, com a violência. Ainda vai ter um embate entre estudantes da Mackenzie, que era uma universidade elitista, contra os da USP, uma universidade então mais popular, no qual alguns estudantes vão ser mortos da USP, vão ser atingidos por balas. E aí mostra também que há uma atuação de grupos paramilitares que vão nessas manifestações para, né, usar da violência e contra a oposição à ditadura militar. Ainda em 68, então, a repressão ao Congresso da UNE, vários estudantes vão ser presos por terem organizado um congresso que os militares não estavam permitindo, né, fazer, a União Nacional dos Estudantes tentava se reorganizar, né, fazer seus congressos, suas manifestações, foram presos. É feita uma lei chamada, uma lei da censura, ela veta a luta de classes no cinema e no teatro. Então, qualquer peça, filme, qualquer obra que, né, falasse, que mostrasse luta de classes, né, com esse tema,
foi, a partir de 68, né, foi censurado. Até porque também aí no cinema, no teatro, né, a gente vinha tendo, né, peças, filmes com temáticas, né, que faziam alusões à ditadura, né, à violência e à repressão. A luta armada, em 68, também começa a se organizar de maneira mais intensiva, então vai surgir a Vanguarda Popular Revolucionária e a Ação de Libertação Nacional, então dois grupos bem importantes assim da luta armada que, né, tenta derrubar também a ditadura pela via das armas. Bom, para terminar 68, então, o AI-5. O AI-5 usa o que o governo do Costa e Silva, o que o Costa e Silva usa como justificativa para o AI-5? Ele usa o discurso do Márcio Moreira Alves, que era deputado pelo MDB, deputado federal. O Márcio Moreira Alves, lá em agosto, ele tinha ido no Congresso e fez um discurso contra os militares, dizendo que a população tinha que boicotar os desfiles da Semana da Pátria, né, que iria ser em setembro, ali da independência, que as moças não deviam dançar com os militares, que as mulheres deviam boicotar os militares. Então, assim, fez um discurso bem, né, contra os militares, que acharam aquilo um extremo desrespeito às Forças Armadas. Tentaram caçar pelo STF. O governo, então, tentou cassar o mandato do Márcio Moreira Alves. Só que o STF tinha que pedir permissão para a Câmara de Deputados para iniciar um processo de cassação. E a Câmara, mesmo deputados da Arena, votaram contra isso. Por quê? Porque aí os políticos, né, se uniram nisso. Não vão cassar mandato só porque o cara fez um discurso. Aí o governo, então, no outro dia, o AI-5 foi promulgado, ou seja, já estava escrito. O AI-5 foi imposto, né? Já estava escrito, usado o discurso do Márcio como justificativa. Isso foi um processo, então, desde agosto até chegar em dezembro, um processo, né, para ser feito o AI-5. Mas, na verdade, não é o discurso do Márcio que leva ao AI-5, é toda a reorganização da resistência, da oposição, passeatas, manifestações, greves, trabalhadores, estudantes, luta armada. O Costa e Silva, então, lançou o AI-5. O que é o AI-5, gente? O AI-5, ele permite ao presidente fechar o Congresso, cassar mandatos, excluir pessoas da vida pública por 10 anos, da vida política por 10 anos, exonerar servidor público. A partir do AI-5, teve uma onda de exílio, de pessoas saindo do Brasil em massa, assim, pela violência que foi o AI-5. Então, ele permite, ele dá, alguns chamam de golpe dentro do golpe, ele permite ao presidente, né, e os que estavam no poder, perseguir quem quer que fosse. Não tinha recurso, a pessoa podia ser presa, está sendo preso porque tu é uma ameaça à ordem. Mas qual é? Não tem recurso, não tem habeas corpus, não tem nada. Então, é uma violência. E nada mais justo que a canção do Geraldo Vandré, né, o Caminhando, para não dizer que não falei das flores, seja a canção, né, ovacionada. Então, né, é uma canção que vai ser, né, bem simbólica, né, para esse momento. Então, se entende, né, que as pessoas quisessem aí que o Geraldo Vandré vencesse, né, o Festival Internacional. Então, 68 é esse ano bem fatídico, bem importante, e, né, um ano marcado aí pelo aumento da repressão, aumento da violência e o AI-5. O ano que não terminou. Exatamente. E é legal de ver, né, que 13 de dezembro do AI-5, ou seja, 5 dias depois, tão somente 5 dias depois, o Chico Buarque já é levado para interrogatório, e aí sair da cidade, fazer show, tem que prestar esclarecimentos, e ele resolve, então, né, ir embora para onde? Para a Itália. Na verdade, vai ficar lá 1 ano e 2 meses na Itália, certo? E ele escolhe a Itália porque ele já esteve lá, sabia italiano, algumas músicas dele já estavam com sucesso lá, uma delas era a Banda, então ele via, né, possibilidade de se dar bem lá. A gente sabe também que o Caetano e o Gil, em 27 de dezembro de 68, ou seja, 14 dias depois do AI-5, eles são presos, acusados de terem desrespeitado o hino nacional, a bandeira, são presos até fevereiro de 69, cabelos raspados, aí depois eles são soltos, ou seja, não podem cantar, não podem dar declarações, aí eles resolvem ir para Londres, esses só voltam em 72,
O Geraldo Vandré vai para o Chile, né? O Newton falou, teve muita gente saindo agora, né? Essa é a verdade. Tanto é que o festival de 69, só para ter uma ideia, quem vence é o Paulinho da Viola, que é um grande compositor, músico, mas se a gente for olhar assim, o festival tá vazio daqueles grandes que eram sempre, né, os cabeças ali, porque tu não tá mais com o Geraldo Vandré ali, tu não tá mais com o Gil, Caetano, Chico, estão tudo fora do Brasil. E detalhe, nesse quinto festival de música popular aí, o de 68, na verdade, foi um festival que ganhou o Tom Zé, foi aquele festival que premiou, de certo modo, a Tropicália, né? Só que o de 69 é proibido o uso de guitarras. Então, imagina, né? Uma censura até dentro de instrumentos musicais ali. Então, 69, o Chico tá lá na Itália, essa é a verdade, tá? E aí até o Toquinho vai para lá e ele pensa que, de certo modo, né, a coisa ia acontecer lá, mas não tem alguns shows cancelados, a coisa não anda muito bem para o Chico lá. Ele sabe que o mundo dele é Brasil, ele sabe que ele tem um público e um mundo feito no Brasil, ali ele é um estrangeiro, na verdade. Ele ainda faz esse disco, né, que é o Chico Buarque na Itália, só que é um disco que ele vai pegar músicas dele, já lançadas, né, claro que ele coloca em versão italiana aqui, mas para ter, assim, por exemplo, um conjunto de músicas para poder ter o show dele lá. Mas ele vai ficar lá, então, 1 ano e 2 meses, né? Depois ele volta só em 70, então. Serginho, quer comentar algum detalhezinho aí? Então, nós vamos para 70, né? Em 70, quer acrescentar alguma coisa, Newton, em 70? Que é a volta 69. Do Chico agora. 69, isso, 69. Não, então em 69, então, só para algumas questões assim, importantes. Tem esse exílio em massa, né, de pessoas pelas perseguições, né, que impôs o AI-5 e a repressão, né, da ditadura. É feito um AI-5 para os estudantes e professores em 69. Então, assim, os estudantes são proibidos de se manifestar politicamente, apesar da Constituição dizer que era livre a manifestação política e tal, mas os estudantes são proibidos de se manifestar politicamente e os professores também. E prevê, assim, expulsão se o estudante se manifestar, né? Politicamente a gente sabe, né? Contrário à ditadura. Se fosse a favor, provavelmente nada ia acontecer. Então, os estudantes que se manifestarem contrários, né, à ditadura, politicamente contrários, vão ser expulsos e os professores vão ser aposentados. Teve muitos professores aqui que foram aposentados compulsoriamente. O Fernando Henrique Cardoso é um, o Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, a Emília Viotti da Costa, professores que são aposentados, né, compulsoriamente por, sabidamente, serem pessoas críticas, né, à ditadura. Em 69 ainda é criado o Pasquim, que é um jornal chamado Nanico, né, uma imprensa que usa mais do humor para criticar, né, a ditadura, o Ziraldo, o Milor Fernandes, entre outros, né, que criam o Pasquim, o Pasquim vai durar até a década de 90, se eu não me engano, mas depois se descaracterizou um pouco. Mas na década de 60 e 70 foi um jornal bem atuante assim da imprensa de oposição. E ainda em 69 é criada a OBAN, Operação Bandeirantes, que era um braço direito assim da repressão, e o Costa e Silva, em 69, ele tem um derrame, ele vai ser afastado, porque ele fica paralisado, tal, ele vai morrer logo depois, e o Costa e Silva, então, é afastado em 69 da presidência, e quem assume a presidência, então, é uma junta militar de três ministros, o ministro do Exército, o da Marinha e o da Aeronáutica, que Ulisses Guimarães chama depois de três patetas. Tá? E em 69 ocorre o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Então, para quem viu ou quem quiser ver, foi feito um filme sobre isso chamado O Que é Isso, Companheiro, um filme de 97, onde se retrata dois movimentos da luta armada, a Vanguarda Popular Revolucionária e o MR8, sequestram um embaixador norte-americano no Brasil e exigem, né, pela soltura dele, pela vida dele, exigem a libertação de alguns presos políticos para que possam sair do Brasil. E logo depois do sequestro do Charles Elbrick, que tem sucessos, os revolucionários conseguem
trocar ele por presos políticos. Isso no meio da Semana da Pátria, ali, isso foi inclusive uma desonra muito grande para as Forças Armadas, porque foi no meio ali foi bem no dia ali do 7 de setembro. Logo depois é feito o AI-14. O AI-14, o Ato Institucional 14, prevê pena de morte, prevê morte para quem para quem for considerado um inimigo, um elemento perigoso à ordem, ao Brasil, né, à revolução. Então, é bem importante esse ano, porque temos o AI-14, o AI-13 prevê banimento do Brasil e o AI-14 prevê, então, a pena de morte. E em 69 também o Marighella, o Carlos Marighella, vai ser assassinado, que era também um dos líderes aí da luta armada. Acho que é isso, assim, de 69. É interessante, né, quando o Newton disse a respeito do Pasquim, né, que era um jornal ali de oposição e contestador, né, com o Ziraldo, Milor Fernandes, o Paulo Francis e o Jaguar, né, é interessante a passagem do Paulo Francis, que neste momento, né, a sua carreira ali como jornalista, né, se expandia, e a questão de escritor também, né, com Cabeça de Negro, que é um romance publicado nesse período. E o Paulo Francis era de esquerda, né? Mas quando o Paulo Francis acaba falecendo, lá em 1996, né? Em dezembro de 1996, ele já era considerado, né, um conservador, né, uma pessoa ali da direita, né? Mas o Paulo Francis ele começou ali lutando pela, né, liberdade, né, liberdade de expressão, lutando contra esse movimento, né, o movimento da ditadura militar. Bom, aí em 70, o Chico Buarque, então, resolve voltar, né? Ele volta, então, depois de 1 ano e 2 meses na Itália, lança o álbum número 4 dele, tá? Só que quando ele chega, ele não curtiu. Ele via espalhado por tudo quanto é lugar, aquela questão toda, Brasil ame ou deixe, o Brasil ame ou morra, ninguém segura este país. E ele estava muito insatisfeito com aquela situação ali, não era o que ele estava querendo ver. Mas mesmo assim ele está de volta ao Brasil. E aí tem uma música clássica que eu acho que todo mundo conhece, né? Que saiu num EP, que é Apesar de Você. Do outro lado saiu a Desalento vai depois estar lá no álbum Construção. E Apesar de Você ele faz, e não, na verdade, né, a canção ela é liberada, o censor libera, e ela começa a tocar nos rádios e tudo mais, e aí começam a dizer, opa, tu não tá se ligando, Apesar de Você, amanhã é de ser outro dia, isso aí na verdade, né, isso aí é o Médici. E aí o Chico Buarque vai lá, o Chico Buarque é sensacional nas respostas, né? Ele diz, não, isso aí é uma mulher mandona e tudo mais, né? Mas não colou e a música é proibida, tiram um LP de circulação. Só que qual é o detalhe, né? Ele fica marcado ali como aquele que tentou driblar a censura. O censor vai ser lá, né? Vai ter a sua pena lá e tudo mais, mas ele já fica marcadinho, aquele que a gente tem que sempre olhar, o que ele está querendo fazer ali é driblar a censura. Então, olho vidrado. Bom, só para ter uma ideia, em 72 o Chico vai dizer, né, de a cada 3 músicas dele, 2 eram censuradas já, e uma ainda, às vezes, picoteada. Então, o Chico Buarque, em 70, ele volta, né, então ele tem já mais essas picuinhas aqui com a ditadura. Pessoal, nós temos mais 5 minutos aí, tá? Então, só para falar um pouquinho mais aí dos anos 70 e do Construção, rapidinho. Então, né, acho que dá, né, ainda mais dos anos 70 aí. É um ano bem também interessante para o Brasil, né? O Brasil, a censura prévia na imprensa começa a ser feita também, então eles levam censores para as redações, né? Então a censura começa aí a aumentar, e é o governo agora do Emílio Médici. O Médici vai ser o período, então, dos chamados anos de chumbo da ditadura, porque o Médici ele dá continuidade à política do Costa e Silva de aumentar a repressão, aumentar a violência, aumentar tudo que o governo pudesse investir, né, e todo o auxílio que pudesse ter em termos de repressão, em termos de censura, de perseguição, ele vai fazer.
Então, a gente vê aí um ascenso da violência, mas o Marcelinho falou de alguns slogans, né, que foram usados, e é o governo do ufanismo. Ao mesmo tempo que se aumenta a censura, se aumenta a perseguição, é o governo que usa de frases e slogans ufanistas, copiados até de outros países, para dizer, ó, ou tu ama o Brasil, né? E aí tu, logicamente, tem que amar o que está sendo feito, ou tu deixa, ame ou deixo. Ninguém segura este país. Para frente, Brasil, né? Então, é um ano bem fatídico. A música, apesar de você, né, ela demorou para a censura entender um pouco, né? Se eu não me engano, demorou aí uma semana, e aí vendeu um monte de disco e já era, né? Houve um sequestro em 70, durante a Copa, do embaixador alemão, e inclusive o embaixador alemão tira um sarro dos sequestradores, que eram parte da luta armada. Ele disse, olha, eu achei que vocês eram mais organizados, mas, né, a luta armada agia de maneira precária, não tinha dinheiro, né, conseguia fazer o que dava, e sequestrou o embaixador alemão. E o Brasil participa da Copa do Mundo de 70, e na qual o Brasil sai vencedor, né, tricampeão do mundo. Aliás, o técnico da seleção era o João Saldanha, que era ligado ao Partido Comunista. Óbvio, o Partido Comunista estava na ilegalidade. E o Médici queria que o João Saldanha escalasse alguns jogadores. E o João Saldanha diz, olha, eu não escalo os ministros, ele que não vem escalar aqui o meu time. No fim, o atacante lá do Médici acabou sendo escalado, mas não jogou. E aí o João Saldanha vai ser substituído pelo Zagallo, né? Então, também há essa troca aí na seleção. E é o período, então, que a ditadura capitaliza a Copa do Mundo para transformar, né, a Copa, o feito futebolístico do Brasil, num fato que pudesse elevar a moral, mas elevar a moral da ditadura, né? Então, uma marchinha que foi criada para Frente Brasil, né, para exaltar a seleção, mas na real que era utilizada para exaltar o governo e para mostrar que o Brasil agora era um só, uma só nação, todo mundo unido, com as mãos dadas pelo Brasil. Então a ditadura usou, né, o feito da seleção para exaltar a ditadura. É em 70 também criado DOI. Ô, Newton, até o Pelé deixa claro isso, né? Que esse feito deles aí foi basicamente tomado pela ditadura como se fosse algo deles, né? Exatamente. Eles vêm do México, né? Desembarcam em Brasília, recebidos, né? Pelo Médici. Então também é feito toda uma logística para utilizar, né, a seleção junto com os presidentes, né? E o governo usa muito bem isso. Aliás, é nesse período que o investimento em infraestrutura de telecomunicações vai ser aumentado, sim, enormemente. E a Rede Globo, por exemplo, né, que é uma das redes de televisão da época, ainda não era assim a rede mais poderosa, a maior do Brasil, mas vai se transformando porque faz programas, né, edita programas que são favoráveis e recebem investimento. E a ditadura queria chegar em todos os lares. E a televisão, né, era um dos meios de comunicação mais populares ali da época. Estava se transformando, né, num dos meios mais populares. Em 70 também é criado o DOI-CODE. O DOI-CODE era o órgão de repressão, onde eram feitos os interrogatórios, a tortura, né, daqueles que eram presos pela ditadura. E na década de 70 também é iniciada a Transamazônica, a rodovia Transamazônica, que era um projeto do governo de uma rodovia que ligasse a região amazônica a todas as outras regiões. É uma obra chamada Faraônica, para mostrar o poder, para mostrar que o Brasil, né, estava crescendo economicamente. E a Transamazônica não foi acabada, foi um desastre, muita gente, inclusive, morreu, dos trabalhadores que foram levados para lá, mas era também parte dessas obras grandiosas do Médici para mostrar um suposto crescimento e o Brasil gigante, assim, economicamente. Então, em 70, acredito que foi isso. O Newton, é interessante que nesse período nós temos aquela questão do êxodo rural, né? O Brasil até então era um país, né, onde nós tínhamos parte da população, né, boa parte da população ainda morando no campo, né? Então há essa venda do Brasil, né, progredindo pelos militares, essa questão que o Chico vai colocar em oposição, né?
o milagre econômico diante do álbum Construção, né, e a desigualdade social. Né? Então, o Brasil ele é vendido, inclusive a cidade de São Paulo, né? São Paulo acaba crescendo em função dessa questão do êxodo, né, da migração das pessoas de outros estados também para o estado de São Paulo, inclusive a população do Nordeste, né, do país. Tá? O Marcelo, só aproveitando esse gancho, tá, em relação ao que o Newton disse, do Chico, no álbum Construção, isso é deixado claro, né? Nós temos um lado em que aparecem ali as músicas, né, que vão demonstrar essa questão mais social, né? E nós temos também ali um lado, por exemplo, em relação à música, né, do Chico, né, do álbum Construção, que demonstra essas figuras, né, mais marginalizadas, né, da nossa sociedade. Então, no álbum Construção, isso acaba sendo demonstrado. Inclusive, a capa, né, se nós repararmos ali na capa, o que acontece? Há toda uma questão, né, semiótica ali sendo abordada. Então, por exemplo, a figura do Chico, que aparece ali com a mão na cintura, né? Olha, estou pedindo o quê? Exatamente. Eu estou pedindo uma solução. E olha a simplicidade do homem que é demonstrado aí, Chico Buarque. Inclusive, o ocre, a cor ocre que aparece aí, ela representa o quê? Ela representa o barro, né? O barro que está associado à construção. Então, há toda uma significância em relação àquilo que é demonstrado através dessa obra, né? E em 71, então, a gente chega aqui, né, no final do nosso bate-bola, né? Ele lança, então, o álbum Construção aqui, e um detalhe, né, porque é o primeiro álbum que ele colocou o nome. Porque vocês viram, né? 1, 2, 3, esse aqui ele botou um nome, tá? E o Chico Buarque ele fez, naquela época, a gente sabe, né? Os álbuns eles eram chamados de lado A, o lado B, o lado 1 e lado 2. Tinha um limite de tempo em cada lado, mais ou menos cerca de uns 20 minutos. O que cabia ali, se convencionou chamar, a gente sabe, né, de canção, seria o arranjo musical, a música em si, letra, e que dure mais ou menos 3 minutos e meio. Mal definindo, seria mais ou menos isso aí. Então, era comum colocar, tipo, 6 músicas no lado A, 6 músicas no lado B. E tinha toda aquela ideia, né, enfim, de que o lado A eram as músicas que o pessoal achava que ia estourar, as músicas mais comerciais, e até muita gente, até foi o Erasmo Carlos, que não faz muito tempo, ele fez um show chamado, né, o lado B, ou seja, pegando músicas que não explodiram, né, enfim, o lado B era chamado aquele lado que não estourava. E a gente sabe, né, às vezes tem álbuns que poucos que conseguem fazer todas elas serem geniais, mas nem sempre é assim, então a gente tem que preencher aquilo ali. E o Chico Buarque ele lançou então um álbum Construção com 10 músicas. Então, se a gente for olhar assim na trajetória dele, era um álbum sempre com 12. Então, 10 músicas, até porque a música Construção tem 6 minutos e 24. É uma música que ocupa assim 2 músicas e meia, basicamente. E ele sabia que dava para jogar naquela época, né, dos álbuns, jogar exatamente com lado, ou seja, aquele primeiro lado que tem 4 músicas, que é Deus lhe pague, Cotidiano, que até hoje ela é conhecida, Desalento, que saiu até naquele compacto junto com Apesar de Você, e Construção. Então aqui tem essa questão bem social realmente, né, nesse primeiro lado aí, e se a gente for olhar assim, pô, Deus lhe pague, o Chico, apesar de se dizer, né, tipo, ateu, não perder a esperança e tudo mais, ele sempre foi ligado com esses ditados populares, e aí depois quando a gente vai fazer um novo vídeo chegando lá na Fazenda Modelo, né, Serginho? A gente vai ver também que o Chico Buarque gosta desses ditados populares. Ele disse que gostava muito desses ditados populares com temática religiosa, do tipo Deus lhe pague, Deus lhe dê em dobro, né? E ele pegou e fez Deus lhe pague. E se a gente for olhar, é um título bem irônico, né? Porque o que é Deus lhe pague? Deus pague a você, ou seja, dentro daquela ideia, né? Que Deus te dê em dobro. Mas aí está agradecendo o que? As misérias de vida ali, pelo prazer de respirar, né?
E basicamente a gente fica pensando, mas ele está pagando a quem? E a gente pode sim fazer aquela inferência, está pagando, sei lá, aos militares, para esse mundo minúsculo, né, que Deus lhe dê em dobro essa miséria de vida aqui. Então, e é curioso também que aqui nesse álbum de 10 músicas, pouca coisa foi censurada. Ele teve alguns versos censurados lá, uma coisinha na música Deus lhe pague, alguma outra coisinha, mas de resto tudo passou. Mas é um álbum que vai ter, sim, canções engajadas, políticas, né, que a gente chama assim, essas músicas sociais, sim. Ele também coloca músicas que são bem líricas, músicas poéticas, amorosas, de amor, como Olha Maria, Desalento. Então, e também uma música que ele fez, que dá nome ao álbum Construção, que ele fez com o intuito de ser uma música formal, estética, a forma em primeiro lugar. Só que depois ele vê, né, que o tema é muito legal, o tema é bacana, mostra os últimos instantes da vida de um operário da construção civil. Então a gente olha esse título Construção aqui, a gente já lê de duas formas também, né? Um título bem metalinguístico, porque tu fala sobre a construção de uma própria letra, de um próprio álbum, mas também tem muito dessa vida do operário da construção civil aparecendo, inclusive até numa música como Cotidiano. E é legal de ver que a música número 1 é Deus lhe pague. A música 4, que está encerrando a primeira parte, se chama Construção. E o final da construção retoma os últimos versos da Deus lhe pague, como se estivesse fazendo um círculo ali, né? Fechando um ciclo ali. E o Chico, ele sabe que ele fez uma obra de arte, a música Construção, que é uma música em versos de 12 sílabas, os dodecassílabos, em que a última palavra é sempre uma proparoxítona. E o Chico Buarque disse que fez a primeira parte dela, e depois ele ficou pensando na obra da Lígia Clark, a obra aquela chamada Os Bichos, que é tipo um origami que fica mexendo e tu vai formando outros. E ele disse, olha, se eu mudasse as proparoxítonas de lugar, continua tendo lógica. E ele começou a mudar proparoxítonas, repete os versos, muda proparoxítonas, insere outras proparoxítonas, deixa até alguns versos de lado. Na página da Wikipédia tem uma parte legal ali que mostra toda a confecção dela. E olha só o que ele coloca na contracapa, ó. Ele coloca toda a letra Construção. Ele sabe que ele tinha feito uma grande obra de arte aqui, tá? Então, é aquela coisa bem do lado formal. Ele disse, ele fez a primeira parte, olhou e disse, eu vou mexer, vou fazer uma segunda parte, colocando novas proparoxítonas, trocando algumas de lugar. Então, ele é um álbum importante aqui, ele é considerado o terceiro melhor álbum da história do Brasil, segundo a revista Rolling Stone. A própria música Construção, ela é considerada a segunda melhor música da história do Brasil, perdendo apenas para Águas de Março, do Tom Jobim. Então, ele é um álbum icônico aqui, né, na verdade, esse álbum aqui. Fala alguma coisa, Serginho? Olha só, é interessante o álbum, né, a música, na verdade, Construção, porque ela vai flertar ali com essa questão métrica, né, que tu acabou dizendo ali no início, que é o João Cabral de Melo Neto, né, essa questão da engenhosidade diante da poesia, né, diante dessas construções, construções poéticas também, né. Uma outra questão, né, que eu gostaria de relatar é o emprego da anáfora, né? Então, por exemplo, músicas ali, né, como Cordão e Valsinha, tá? Elas na verdade possuem ali anáfora, inclusive em Cordão, né, que possui ali várias anáforas, né? Eu não, ninguém, né? É em Cordão, né, que existem essas anáforas, que na verdade eram gritos relacionados o quê? Relacionados de maneira metafórica, né, à oposição à ditadura cívico-militar que ali estava implantada, né? Então, você vê diante da letra, né, diante das composições desse álbum, né, essa ascensão, né, contra a ditadura militar. Tá? Então, talvez é por isso que é considerado uma das obras mais importantes, né, da nossa história musical. A própria música Cordão lembra muito assim também aquele poema do Drummond chamado Mãos Dadas, tendo aquela ideia, né, de formar um imenso cordão. Muito legal. E aqui tem uma exatamente, que eu chamo a atenção, eu falo para os alunos sempre que vai ser a música número 9, né? Aqui no álbum seria
a 5 do lado 2. A gente não vive mais esse mundo de trocar, né? Então, eles vêm hoje tudo por, sei lá, por Spotify, por YouTube. Então, a gente vai numerando de 1 a 10. Mas tem uma música chamada Minha História, que ela, inclusive, vai causar um rebuliço nos sensores. O Chico Buarque pegou uma música de um compositor italiano, chamado Jesus, a música era Jesus Bambino, ou seja, o menino Jesus, em É a italiano. única música que não é dele, não é, Marcelo? É uma Aí versão. nesse álbum, né? Exatamente. E é uma versão de uma música em italiano, o eu lírico é esse filho, que nasceu de uma prostituta, com um marinheiro, que foi ali apenas, né, naquelas questões de parar no porto, acabou transando com a prostituta, né? Aí ela acabou, enfim, né, acalantando a criança, como ela não sabia músicas de ninar, de acalanto, ela cantava músicas de cabaré, e aí ela deu um nome religioso, tem toda uma parte também religiosa na história, uma coisa até que flerta com a Bíblia, né? Enfim, então ela botou o nome de Menino Jesus. E aí o Chico Buarque, ele diz, né, que um dia, eu não me lembro agora para quem foi, qual é a nacionalidade do repórter, mas o repórter não conhecia a história do Chico Buarque, que o pai dele era o Sérgio Buarque, a mãe a Maria Amélia, né? Perguntou, pô, Chico, que terrível essa tua vida, né? Enfim, filho de uma prostituta, com um pai desconhecido, como é que é essa tua história aí? E confundiu a música como se fosse algo biográfico do Chico Buarque, né? Então, tinha essa questão também, né? Mas isso aí o Serginho chamou bem a atenção, né? Tem uma música aqui, que é A Minha História, que é exatamente, né? A música original era Jesus Bambino, Menino Jesus, o filho seria um subtítulo, Filho da Guerra. O Chico Buarque queria, na cabeça dele, queria botar o Filho da Puta como subtítulo, né? Mas ele sabia que ia dar problema, não ia dar. Então virou A Minha História. Mas entendam, né? A gente olha o título Minha História, tá um eu lírico ali contando, aquela coisa assim que a gente nota muito nos poetas e nos compositores, que eles derramam biografia, mexem muito com essa questão, mas nem tudo é, né? Nem tudo tem a ver com o lado biográfico. E aí aconteceu isso aí, mas isso aí mostra bem também essa parceria que o Chico tinha com compositores italianos, porque ele viveu lá. Então, é isso que é importante, né? Que eu acho que a gente acabou trazendo aqui, que a gente consegue, a partir do Chico Buarque, também trazer um pouco assim a caminhada dele, conforme foi a caminhada do Brasil. E deixa eu ver aqui, a Cotidiano também, a Cotidiano é muito legal, né? Traz o cotidiano de um casal, todo dia ela faz tudo igual, mas a gente nota que a mulher ali, ela é a base de tudo, porque ela é quem segura, porque o eu lírico tá todo dia, né, dizendo, oh, todo dia eu penso em dizer não, né? Mas ele pensa na vida que tem para levar e bola para frente. E tu vê ele acordando 6 da manhã, chegando 6 da tarde, ou seja, aquele trabalho duro, né? Então, são músicas bem interessantes aqui, que pega essa classe, muitas vezes operária aqui também, né, Serginho? Para fazer essa questão toda de crítica. Então, eu sempre digo para os alunos, né, vai colocando no Spotify, vai ouvindo, vai prestando atenção, porque essas músicas aqui, elas tinham uma letra muito bem colocada. Não sei se quer comentar alguma coisa, Serginho, sobre as letras, está me ouvindo ou não? Mas é isso aí. E a gente vai ter um segundo momento, então, que a gente vai pegar, né, Serginho? A gente vai pegar 72 até 74, é isso? Isso, até 74, de 1972 até 74, né? Que aí nós vamos falar de Fazenda Modelo, né? Pega aquele E problema todo aí, com o LP dele, Calabar, que virou o Chico isso, Canta. exato, Mas é isso aí. exato. E aí nós vamos falar dessas obras e, consequentemente, né, da nossa história. Mas é isso aí, então. Me despeço aqui. Eu estou agradecendo a todos aí. Últimas palavras de vocês aí. Obrigado por esse nosso bate-papo aí. Serginho. Gostaria de agradecer, né, o momento e pedir para que as pessoas, né,
na verdade, acompanhem e vejam um outro, né, um segundo momento que, na verdade, nós estaremos aí gravando. Tá? Muito obrigado. Agradecer aqui também, né, então, a parceria. É muito bom, né, tá falando de temas que se completam, né, que conversam. E vamos aí vamos deixar aí para o segundo momento, né, para dar essa continuidade aí na história da música, história política, tudo que estava acontecendo. Muito bom.